Meu nome é Clara e desde menina eu sonhava com meu casamento. Não pelo vestido, não pelas flores, mas porque naquele dia eu finalmente seria vista. Finalmente, seria o centro das atenções. Em uma família como a minha, isso parecia inalcançável. Meus pais sempre tiveram uma filha preferida e não era eu. Minha irmã, Lara, sempre foi o orgulho deles. Mais nova, mais bonita segundo minha mãe, mais carismática, como dizia meu pai. Ela podia errar, mentir, manipular. Eles sempre achavam um jeito de passar a mão na cabeça dela. Já eu, qualquer falha minha virava escândalo. Quando conheci o Davi, achei que minha sorte tinha mudado. Ele era gentil, sensível, divertido. Pela primeira vez, me senti escolhida. Porém, desde o início, percebi que minha família tratava nosso relacionamento com frieza. Não era como com Lara e os namorados dela, que eram recebidos com um tapete vermelho. Não. Com Davi, minha mãe era distante e meu pai fazia piadas estranhas, como se ele fosse temporário. Mesmo assim, seguimos firmes, noivamos. E quando comecei a planejar o casamento, senti aquele frio na barriga bom. Queria um dia especial, feito por mim, com minha identidade, sem interferências. E acreditei, inocentemente, que minha família respeitaria isso, mas eles nunca respeitaram meus limites. A primeira faísca veio com a lista de convidados. Eu e Davi queríamos algo mais íntimo, algo com sentido. Meus pais, por outro lado, queriam convidar colegas de trabalho, amigos que eu não via desde a infância, parentes distantes. Quando sugeri que limitássemos, minha mãe disse, com aquela voz gelada: "Quem está pagando uma parte somos nós. Temos direito." Respirei fundo. Cedi em alguns nomes, mas me mantive firme em outros. Foi a primeira briga, e não seria a última. Durante os meses seguintes, planejar o casamento se tornou uma guerra silenciosa. Toda vez que uma decisão era tomada por mim, algo acontecia para desfazê-la. A florista mudou o arranjo que eu tinha escolhido? Ah, sua mãe ligou pedindo outra coisa. O buffet? Seu pai preferiu um cardápio mais clássico, achou o seu muito moderno. Sempre essas invasões mascaradas de ajuda, mas o pior ainda estava por vir. Faltando 2 semanas para o casamento, recebi uma ligação da minha mãe. Estava animada, pensei que talvez fosse um gesto de carinho, mas não. Ela disse, com aquela voz de quem já decidiu tudo: "Clara, decidimos que a Lara vai fazer o discurso principal na cerimônia. Ela fala tão bem, tem tanta presença, vai emocionar todo mundo." Fiquei em silêncio por alguns segundos, até responder. "Decidiram? Sem me consultar?" "Ah, filha, você vai estar tão nervosa. Melhor deixar com ela. Vai ser lindo." Eu não soube o que dizer. Desliguei. Chorei e confesso que por um momento pensei em aceitar, porque foi isso que me ensinaram a fazer, engolir. Mas Davi viu meu rosto inchado e perguntou. Contei tudo. E ele, com toda a calma, me disse: "Esse é o seu momento. Se você deixar isso acontecer, vai se arrepender para sempre." Ele estava certo. Na semana seguinte, enfrentei minha família. Disse com firmeza que o discurso seria meu, que eu não abriria mão. Minha mãe ficou ofendida. Disse que eu estava sendo ingrata. Meu pai, como sempre, ficou em silêncio. E Lara? Disse apenas: "Ai, que drama. Só queria ajudar, mas se você quer estragar tudo." Mas não cedi. Pela primeira vez, coloquei meus sentimentos em primeiro lugar. Não queria briga, queria respeito. Mas eles viram isso como ataque. Chegou o dia do casamento. Eu estava nervosa, claro, mas também determinada. Me olhei no espelho com o vestido pronto e me senti bonita. Finalmente. Davi estava emocionado. A música começou. Entrei. Vi meus pais no banco da frente, frios. Lara sorria, mas era aquele sorriso de quem guarda algo. A cerimônia seguiu linda, tudo parecia em paz. Até que o celebrante disse: "Agora, ouviremos algumas palavras especiais." Minha mãe se levantou e, sem disfarçar, entregou um papel para Lara. Meu coração disparou. Lara levantou-se e caminhou em direção ao altar, sorrindo como se fosse dela aquele momento. E foi ali que eu fiz o que ninguém esperava. Me adiantei. Peguei o microfone antes que ela começasse a falar. A música cessou. O salão ficou em silêncio. Meus pais me olhavam incrédulos. Lara congelou. E eu comecei a falar. "Boa noite a todos. Sei que talvez isso não fosse esperado. Sei que muitos aguardavam o discurso da minha querida irmã. Mas hoje, eu decidi fazer diferente. Hoje,
Eu quero contar para vocês o que este momento significa para mim. Minha voz tremia, mas minhas palavras saíam com firmeza. Ninguém ousava se mexer. Lara me olhava como se eu tivesse tirado algo dela. Meus pais pareciam petrificados. Davi segurava minhas mãos, firme, presente. Desde pequena, eu esperei por um momento em que eu pudesse me sentir suficiente, em que eu pudesse ser celebrada, sem precisar competir, sem precisar pedir permissão. E por muito tempo, isso nunca veio. Não porque eu não merecesse, mas porque para alguns, meu brilho era incômodo. Vi alguns olhares se voltarem aos meus pais. Continuei. Hoje, ao me casar com um homem que eu amo, achei que esse momento finalmente seria meu. Mas até aqui, tentaram me calar. Tentaram tirar esse momento de mim. Minha voz embargou. Respirei fundo. Quando me disseram que minha irmã faria o discurso principal sem sequer me consultar, percebi que eu não podia mais aceitar isso calada. Porque não se trata de um discurso. Se trata de respeito. Se trata de reconhecer que eu também tenho voz. Algumas pessoas assentiam em silêncio. Outras surpresas. Eu sabia que estava rompendo um pacto de silêncio de anos, mas também sabia que não havia mais volta. Hoje, eu escolhi me amar, escolhi me colocar em primeiro lugar, escolhi quebrar esse ciclo de silêncios, concessões e anulamentos, não para ofender, não para expor, mas para me libertar. Olhei diretamente para minha mãe. Ela abaixou os olhos. Meu pai parecia desconcertado. Lara, pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Eu espero de coração que um dia possamos nos encontrar num lugar de verdade. Mas enquanto isso não acontece, saibam que hoje eu comecei meu casamento com a verdade. E com coragem. Obrigada. O silêncio durou alguns segundos. E então, uma salva de palmas. Aos poucos, depois com força, os amigos, os colegas, parentes, a equipe. Um aplauso que parecia me acolher, me reconhecer. Lara voltou para o assento, sem olhar para mim. Meus pais ficaram imóveis. O celebrante retomou a cerimônia, mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Depois da cerimônia, recebi vários abraços. Gente que eu nem esperava dizendo: "Você foi incrível. Sua coragem me emocionou." Uma tia me disse baixinho: "Você disse o que muita gente sempre quis dizer." Na festa, meus pais mantiveram a distância. Lara não ficou muito tempo, mas eu dancei como nunca. Abracei meus amigos, olhei para Davi e soube que estava com a pessoa certa. No fim da noite, me sentei um instante para respirar e pensei: era isso. Não era sobre vencer uma discussão, era sobre recuperar minha dignidade. Mas o que eu não esperava era o que viria nos dias seguintes. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com a cabeça leve pela primeira vez em muito tempo. Apesar do cansaço, havia algo novo em mim, um silêncio interno, paz. Davi ainda dormia quando fui até a varanda do hotel. O sol nascia tímido e, por um momento, acreditei que aquele novo capítulo começaria limpo, sem pendências. Mas eu deveria saber, minha família nunca engole o que não pode controlar. Enquanto tomávamos café, recebi a primeira mensagem. Era da minha mãe. "Espero que esteja satisfeita. Você envergonhou a todos." Sua avó chorou. "Seu pai está arrasado, mas parabéns. Conseguiu o que queria, ser o centro das atenções." Li em silêncio. Respirei fundo. Não respondi. Davi leu no meu rosto. Apenas colocou a mão sobre a minha. "Você não deve se desculpar por ser verdadeira, Clara." E eu sabia que ele tinha razão. Mas a velha culpa me rondava como uma sombra. 2 horas depois, chegou outra mensagem. Dessa vez de uma prima. "Clara, eu te entendo. Você foi corajosa, mas sua mãe está dizendo que você inventou tudo, que foi influenciada pelo Davi, que ele está afastando você da família." A velha tática. Reverter a narrativa, me pintar como ingrata e agora jogando a culpa em Davi, o único que realmente esteve ao meu lado. Recebi outras mensagens, algumas solidárias, outras cheias de veneno disfarçado de preocupação. E então, uma ligação. Era meu pai. Atendi. Ele foi direto. "Clara, o que você fez foi desnecessário. Você podia ter conversado conosco depois. Não precisava nos expor daquele jeito." "Pai, eu tentei conversar várias vezes. Vocês decidiram por mim, me silenciaram de novo. Eu só me defendi." Defesa não precisa ser espetáculo. Você nos humilhou. Sua mãe está inconsolável. Ri, sem humor. Ela está inconsolável por não ter conseguido me controlar. Não por mim. Nunca foi por mim. Silêncio. E então ele desligou. Eu queria acreditar que aquele era o fim, mas era só o começo. 2 dias depois, recebemos a notícia. Meus pais estavam organizando um almoço em família no domingo seguinte, sem mim.
Disseram para sua minha avó que estavam protegendo a energia da família e que eu ainda não estava pronta para conviver sem criar conflitos. Isso se espalhou. Logo, eu era desestabilizadora, a instável. Davi me viu remoer tudo em silêncio por horas. Quando me ofereceu um abraço, eu desabei. Parece que nada do que eu faço é suficiente. Sempre tem um novo jeito de me anularem. Agora até minha dor é uma ofensa. Ele me olhou com firmeza e disse algo que nunca esqueci. Eles estão tentando fazer você acreditar que a sua liberdade é um problema, mas a verdade incomoda quem vive de aparência. Você não está errada, Clara. Eles é que não estão prontos para a verdade. Naquela noite, decidi que não correria atrás, não mandaria mensagens, não pediria para ser incluída, mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, fui visitar minha avó. Sempre fomos próximas, apesar dela ter sido, muitas vezes, cúmplice silenciosa da minha mãe. Levei flores. Quando cheguei, ela sorriu com os olhos marejados. Minha menina, você foi tão corajosa. Aquilo me pegou desprevenida. Mas achei que a senhora tivesse ficado chateada. Ela balançou a cabeça devagar. Fiquei triste, sim, mas não por você. Por tudo que deixei passar nesses anos. Por nunca ter te defendido como devia. Eu chorei ali, no colo dela, como há anos não fazia. Ela então me contou histórias que eu nem lembrava, de como minha mãe sempre diminuiu minhas conquistas, de como Lara sempre foi tratada como herdeira de um trono invisível. Sua mãe tem medo, Clara, medo de perder o controle, e você, ao se libertar, mostrou que não precisa mais dela para existir. Isso a assusta mais do que qualquer discurso. Naquele dia, minha avó me entregou um envelope. Dentro havia uma carta, escrita por ela à mão. Se um dia você esquecer quem é, leia isso. Você sempre foi forte, mesmo quando foi silenciada. Não se perca tentando ser aceita por quem se alimenta do seu silêncio. Guardei aquela carta como um tesouro, mas a tormenta ainda viria com força. Porque quando minha mãe soube da minha visita à vovó, mandou uma mensagem ácida. Você vai mesmo continuar nos desrespeitando? Agora está fazendo campanha para virar vítima? Dessa vez eu respondi, mas não com raiva, com clareza. Eu não preciso virar vítima, mãe. Vocês fizeram isso por mim, mas não sou mais. Eu me tornei algo que você nunca esperou. Uma mulher inteira, mesmo sem sua aprovação. Nunca recebi resposta. Algumas semanas depois, fui chamada para um almoço com uma prima distante. Achei estranho, mas fui. Lá, ela me contou que minha mãe estava dizendo que eu havia sido ingrata, que ela sacrificou tudo por mim. E que eu só pensava em aparecer. E então veio a bomba. Oh, Clara. Ela está dizendo que você roubou a ideia do discurso. Que a Lara tinha preparado algo lindo. E você a interrompeu por ciúmes. Aquilo me atingiu. Não por ser novidade. Minha mãe sempre manipulou a narrativa. Mas porque agora estavam tentando manchar minha coragem. Reescrever minha história. Cheguei em casa com raiva. Mas transformei aquela raiva em algo mais potente. Ação. Abri meu computador, escrevi tudo, cada lembrança, cada tentativa, cada silêncio. Transformei em um texto. Publiquei em um blog antigo, quase esquecido, mas onde sempre despejei minha alma. O texto viralizou entre pessoas próximas. Não era vingança, era minha versão. Pela primeira vez, sem medo. E quando minha mãe soube, bem, aí a história tomou outro rumo. No sábado seguinte, uma carta chegou na minha casa, manuscrita, da minha mãe. Clara, não sei por onde começar. Li seu texto e doeu. Doeu porque talvez seja verdade. Eu te exigi demais. Coloquei expectativas em você que nem eram suas. Me perdi tentando manter uma imagem de mãe perfeita. E errei feio. Sinto muito por não ter sido melhor. Ela não pedia perdão, mas admitia o erro. Era pouco, mas era um início. Mostrei para Davi. Ele apenas sorriu e disse: você começou uma revolução. E ela sentiu. Naquele domingo, pela primeira vez, recusei um convite da família para um almoço. Não em revolta, mas por respeito a mim mesma. E nesse dia entendi. Às vezes, não é o mundo que precisa mudar. É a gente que precisa parar de pedir licença para existir. Depois da carta da minha mãe, passei dias em silêncio. Não sabia o que sentir. Parte de mim queria aceitar aquele gesto como suficiente, como um pedido de paz. A outra parte queria entender se aquilo era verdadeiro ou mais uma tentativa de controlar a narrativa com palavras bonitas. Eu sabia do que eles eram capazes. Sabia o quanto já tinham me feito duvidar da
da minha própria memória. Fui conversar com minha terapeuta. Contei tudo, desde o casamento até aquela carta. Ela me ouviu como sempre com paciência e me perguntou: "O que você sentiu ao ler a carta?" Pensei por alguns segundos e respondi: "Alívio." E depois, medo. Medo de cair de novo. Ela assentiu, compreensiva. "É normal. Porque agora você tem algo que nunca teve com sua família: poder de escolha. Você não precisa mais se curvar para ser amada." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Naquela mesma semana, recebi um convite inesperado. Lara me escreveu. Curto. Direto. "Podemos conversar? Só nós duas." O instinto gritou que não, mas havia algo em mim que queria tentar. Não para reconciliar, mas para fechar um ciclo. Nos encontramos num café discreto. Lara chegou atrasada, como sempre. De óculos escuros, salto alto, postura de quem comanda o ambiente. Mas quando se sentou, percebi. Ela também estava desconfortável. "Obrigada por vir," ela começou. Eu não sei bem o que dizer. "Então talvez escutar seja um bom começo," respondi. Ela mordeu o lábio, impaciente, e soltou sem cerimônias. "Você me expôs na frente de todo mundo. Fez parecer que eu era uma tirana." Respirei fundo. Era sempre sobre ela. "Lara, eu não fiz nada além de dizer a verdade. Você quis tomar um espaço que era meu, sem me consultar, como sempre. Mas eu não tive culpa do que os nossos pais fizeram. Eu só segui o que me pediram. Você seguiu o que te favorecia. Sempre seguiu. E ignorou o quanto isso me destruía. Não é só sobre o discurso, Lara. É sobre anos sendo diminuída enquanto você era exaltada." Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, me pareceu vulnerável. "Você sabe, eu sempre soube que vocês me tratavam diferente," ela disse, olhando para a xícara vazia. "Mas também era muita pressão, Clara. Eu tinha que manter a imagem, agradar, ser perfeita o tempo todo. Nunca pude falhar." Aquela frase me atingiu de um jeito estranho, não como desculpa, mas como revelação. Cada uma de nós tinha sido moldada para um papel, e no fundo, ambas éramos vítimas de um sistema familiar doente. Mas a diferença é que até ali, só eu havia tentado quebrá-lo. Você podia ter escolhido parar. Em algum momento, podia ter me enxergado, mas preferiu o conforto do aplauso. Eu tive que quebrar tudo sozinha." Ela me olhou e vi lágrimas nos olhos dela. "Você tem razão, e sinto muito. De verdade. Eu te admirei naquele dia, no altar, porque eu nunca teria coragem." Eu não sabia o que responder. Era a primeira vez em que Lara admitia qualquer coisa, e pela primeira vez, eu vi a irmã, não o papel. Conversamos por mais 1 hora. Não resolvemos tudo, mas encerramos algo. Quando nos despedimos, ela me abraçou com força e disse: "Obrigada por ter falado, por não ter deixado isso continuar." Eu saí daquele café mais leve, não porque confiasse nela, mas porque tinha finalmente falado tudo e tinha sido ouvida. Nos dias seguintes, algumas coisas mudaram, não drasticamente, mas percebi gestos. Meu pai mandou uma mensagem breve, mas cordial, parabenizando pelo texto no blog. Disse que não sabia que eu carregava tudo aquilo, e eu entendi. Ele não sabia porque nunca se importou em perguntar. Meus tios começaram a me tratar com mais respeito. Alguns até me procuraram, dizendo que minha coragem tinha aberto espaço para outras conversas dentro da família. Uma prima me contou que finalmente conseguiu dizer à mãe que queria mudar de carreira, mesmo sendo pressionada a seguir a tradição. Percebi que, sem querer, eu havia acendido um pavio, e a chama da verdade é incontrolável. Um dia, recebi uma ligação do tio mais velho da família, raro. Ele me chamou para almoçar. Achei estranho, mas aceitei. Durante o almoço, ele foi direto: "Clara, eu fiquei muito impactado com tudo o que você escreveu. E queria te pedir uma coisa. Estamos organizando uma reunião da família para revisar algumas decisões do passado, principalmente relacionadas à herança dos nossos avós. Sua mãe sugeriu que você não fosse, mas eu insisti." Meus olhos se arregalaram. "Herança?" Ele assentiu. "Muita coisa foi feita em silêncio. Sua mãe e seu pai sempre disseram que você não ligava para essas coisas. E por isso, o nome da Lara está em tudo. Mas eu vi seu texto. E vi você no casamento. Acho que você merece estar na conversa." Meu sangue gelou. Eu nunca soube que havia herança envolvida. Nunca fui incluída nessas decisões. E agora? Descobria que tinham decidido pelas minhas costas que eu não merecia nada. Senti a raiva subir, mas controlei. E agradeci. "Eu vou.
Não por dinheiro, mas porque mereço ser ouvida e porque vocês precisam saber que eu existo. Naquela semana, me preparei como se fosse para uma batalha, mas dessa vez eu não estava armada com medo. Estava pronta com a minha moda história. Quando cheguei à reunião, vi todos. Meus pais, Lara, meus tios. Alguns me evitaram, outros fingiram naturalidade. Mas eu sentei, firme. O advogado da família explicou tudo. E então, fez a pergunta que mudou tudo. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber se todos concordam com a divisão feita há 10 anos, na qual apenas a filha mais nova do casal foi beneficiada? Silêncio. Todos olharam para mim. Eu respirei fundo e disse com calma: eu não fui consultada. Não sabia de nada até hoje. E não, eu não concordo, porque fui excluída injustamente. E agora estou aqui para dizer: não aceito mais ser invisível. A tensão no ar era palpável. Minha mãe começou a falar, mas o advogado a interrompeu. Dona Marília, a senhora declarou por escrito que sua filha mais velha não tinha interesse. Como chegou a essa conclusão? Ela gaguejou. Não soube o que dizer. Foi a primeira vez que vi minha mãe sem controle. O processo foi aberto para revisão e semanas depois recebi uma notificação. A parte que me cabia estava assegurada por lei. Não era sobre o valor, era sobre o reconhecimento. Davi me abraçou no dia em que a confirmação chegou. Me olhou nos olhos e disse: você venceu. Com verdade. Com coragem, sem se rebaixar. E naquele momento, eu entendi o que significa permanecer inteira. Significa não se curvar, mesmo quando a tempestade ameaça te quebrar. Significa falar, mesmo quando sua voz treme. E seguir, mesmo quando ninguém segura sua mão. O envelope chegou uma manhã, selado com o brasão antigo da família. Dentro, havia o documento final da partilha, agora corrigido. O que um dia foi decidido por outros, em silêncio, com condescendência e soberba, agora levava minha assinatura, meu nome, minha vontade. Sentei-me no sofá da sala com o papel nas mãos, sentindo o peso simbólico daquilo. Não era o valor, era a quebra da tradição. Pela primeira vez, eu não fui a outra filha. Fui reconhecida como igual, como alguém que tem direito de existir sem pedir desculpas por isso. Davi me observava de longe, sorrindo com ternura. Ele sabia o que tudo aquilo significava. Sabia que não se tratava só da herança, se tratava da minha história sendo finalmente escrita por mim. À noite, caminhamos juntos até o terreno que agora estava em meu nome, parte das terras que foram dos meus avós. Um espaço verde, sereno, silencioso, como se esperasse por algo novo. E ali, sem pressa, eu soube o que faria. Vamos construir aqui, eu disse. Não uma casa, um lugar para recomeços. Davi assentiu, um espaço onde sua voz sempre seja ouvida. Aquela frase me emocionou mais do que qualquer outra. Comecei então o projeto de transformar aquele terreno em um centro de apoio para mulheres. Mulheres que, como eu, foram silenciadas, ignoradas, manipuladas por estruturas familiares doentes. Contei minha história em uma roda de conversa pela primeira vez e vi outras mulheres chorando junto, dizendo: parece que você falou da minha vida. Na semana de inauguração do espaço, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Soube do que você está fazendo. Sim. Estou usando minha parte da herança para construir algo que faça sentido. Houve um silêncio longo. Nunca imaginei você desse jeito. Eu também não. Mas agora não me escondo mais. Ela suspirou e disse algo que nunca pensei ouvir. Eu não sei como consertar tudo, mas estou disposta a tentar. Não respondi com entusiasmo, mas também não fechei a porta. Aprendi com dor que o perdão não é pressa, é processo e exige reciprocidade. Lara, por outro lado, passou a me procurar com mais frequência. Às vezes com mensagens simples, às vezes só para dizer que leu algo meu e chorou. Ela não mudou de um dia para o outro, mas algo dentro dela claramente cedeu. E isso, por si só, já era uma vitória. Alguns meses depois, recebi o convite para participar de uma roda de conversa em uma escola pública, onde adolescentes estavam lidando com conflitos familiares parecidos. Contei minha história. Ao final, uma menina de olhos miúdos levantou a mão e disse: como você soube que era hora de parar de agradar todo mundo? Sorri.
lembrando de mim mesma diante do espelho no dia do casamento. No dia em que percebi que agradar todo mundo significava perder a mim mesma, e eu não estava mais disposta a me perder. Ela sorriu de volta, e naquele sorriso eu vi tudo o que lutei para conquistar: autonomia, consciência, integridade. Na volta para casa, sentei no meu pequeno escritório e reli uma carta antiga, aquela que minha mãe havia deixado na casa da minha sogra. Pela primeira vez, não com dor, mas com um olhar novo. Um olhar de quem não precisa mais da aprovação dos outros para saber do próprio valor. Guardei a carta, mas desta vez com um bilhete meu junto. Escrevi: hoje sou tudo o que disseram que eu não seria, e sou porque parei de esperar permissão. Fechei a gaveta e respirei fundo. Minha história, antes contada por outros, agora tinha nova autora: eu. E embora houvesse feridas que talvez nunca cicatrizassem por completo, eu agora sabia costurar minhas próprias dores com dignidade. Não precisava de um palco, nem de uma plateia. Só precisava do silêncio suficiente para escutar a minha verdade e a coragem de vivê-la, mesmo que sozinha. Mas agora eu não estava mais sozinha. Tinha ao meu lado um marido que me via. Tinha em minhas mãos um projeto que devolvia vozes a outras mulheres. E dentro de mim, um lugar onde a menina esquecida por todos finalmente podia dançar sem medo de ser interrompida. Na última página do diário que mantive desde os tempos de escola, escrevi: durante o meu casamento tentaram me calar mais uma vez, mas eu falei. E ao falar, quebrei a corrente. Hoje não preciso mais que me deem espaço. Eu construo o meu, porque às vezes a maior vingança não é destruir, é sobreviver com dignidade e florescer onde antes só te deram pedras.